bando de heróis se aventura na escuridão da floresta em busca de recuperar a sua pátria. Cada um carrega uma poderosa insígnia ali e uma arma que concede a eles força além dos limites humanos. Confiantes nas suas habilidades, eles estavam prontos para enfrentar as bestas sombrias e aterrorizantes que vivem dentro da floresta. Só que no momento em que eles chegam, o seu condutor acaba violentamente sendo arremessado num abismo por uma das feras. O resto do grupo entra em ação quando seu líder, Stefan, ordena que se organizem e ataquem diretamente o coração do covil da besta negra. Um dos heróis ali, Gatos, eles esculpem um monstro com a sua técnica de redemoinho, né, destruindo tudo que tiver no seu caminho, e enquanto isso, Stefan decapita uma enorme criatura semelhante com uma cobra com as suas lâminas. Mas, mesmo sem cabeça, a serpente ainda se lança contra ele. Bem a tempo, Alicia chega, enfia a espada no olho da criatura, dando um golpe final. Até agora, a equipe se manteve firme, tá? Com os monstros mais fracos eliminados, eles começam a avançar mais profundamente na caverna, em busca do Senhor das Feras, e eventualmente alcançam o núcleo da caverna, apenas para ficarem cara a cara com Clevitus. No instante que sentem a sua aura, eles sabem que essa luta seria brutal. A pura pressão irradiando da besta era avassaladora. Stefan ainda estava confiante e acredita que a sua regalia e o trabalho em equipe poderia fazer com que eles derrotassem qualquer coisa, até mesmo um monstro como aqueles. Só que o trabalho em equipe não era o suficiente dessa vez, cara. Quando eles avançam para atacar, Clevitus atira Stefan contra a parede com uma força aterrorizante. O pânico se instala quando o grupo percebe que o seu guerreiro mais forte foi morto. E mesmo assim, o tanque do grupo começou a avançar, convencido de que ele poderia virar a maré e saltar no ar para poder atacar, apenas para ser instantaneamente decapitado antes mesmo da sua lâmina descer. O restante do grupo da equipe começa a ficar sem entender, né? E o confronto direto não vai funcionar. Só que nesse ponto já era tarde demais para recuar. Clevitus começou a eliminá-los um por um, usando uma cauda, e a confusão ali começou a se espalhar entre o grupo enquanto tentaram entender como que ele estava se movendo tão rápido. E então, Alicia percebe. Os ataques estavam vindo das suas próprias sombras. Ele grita rapidamente para que todos pulassem, na esperança de quebrar a conexão e ganhar a distância dos ataques mortais. E graças aos seus reflexos rápidos, ela consegue desviar do golpe da fera e permanece viva. Infelizmente, os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis restantes tenta invocar um golem dragão, terra, né, cravando a sua lança no chão, mas logo fica claro que o terreno estava sob o controle de Clevitus. A invocação acaba falhando e várias caudas irrompem da terra, cortando-o em pedaços. O portador da lança tenta um ataque total, desesperado por sobrecarregar Clevitus, mas enquanto luta pela própria vida, Clevitus observa com frieza, questionando como as criaturas tão frágeis conseguiram sequer chegar ao seu domínio. Com pouco esforço, ele elimina os heróis restantes, deixando apenas Alicia viva. Ela se esquiva incansavelmente usando sua espada para evitar os ataques e se manter viva, depois de um esforço implacável, finalmente chegando perto o suficiente para atacar o chifre de Clevitus. Mas mesmo seu golpe mais poderoso mal deixa marcas. Enquanto isso, Clevitus permanece perdido nos seus pensamentos, perplexo com a tolice dos humanos que ousaram invadir o seu território após 1000 anos de paz. Ainda assim, insistindo em provocá-lo, ele precisa encontrar uma maneira duradoura de manter os caras afastados. Mas primeiro, ele deve lidar com Alicia. Com um movimento rápido, ele vai lá, corta a perna dela, fazendo ela cair até a morte. Pouco tempo depois, Clevitus aparece no reino humano, queimando de vingança. Ele não tinha intenção de interferir no mundo dos homens, contanto que permanecessem longe do seu. Mas, cara, eles não resistiram, né, à tentação de invadir o seu território. Então, influenciado pelo que os heróis disseram antes na batalha, foi o rei que enviou eles até lá. Então agora, mano, Clevitus pretende fazer a mesma coisa. Ele foi uma visitinha ali pro rei pra ter uma conversa séria com ele sobre isso tudo. Os arqueiros do reino respondem essa ameaça, tentando derrubar ele, parar, mas como era de se esperar, né, suas flechas são completamente inúteis contra o Clevitus. Ainda assim, apesar da óbvia diferença de poder, ele continua atirando como se isso pudesse de alguma forma fazer diferença. Clevitus inicialmente planejava ignorar o restante dos humanos. Ele só tinha vindo literalmente atrás do rei, mas agora ele decidiu atacá-los, né? Então ele vai lá, corta impiedosamente enquanto segue na direção do castelo, matando todo mundo. Os guardas do castelo se esforçam para preparar suas defesas, virando suas catapultas em direção à criatura, só que assim como os ataques dos arqueiros, suas armas também são completamente ineficazes. Clevitus rasga as muralhas do castelo como se fossem feitas de papel, e dentro do castelo, um guarda corre para alertar o rei sobre o ataque, mas o soberano já ouviu a destruição acontecendo lá fora e sabe exatamente o que está vindo. Os heróis que ele enviou fracassaram, e agora é claro que as armas de Hayden não estavam prontas para lidar com Clevitus. Ele então entende que Clevitus já estava vindo direto para ele e que não adianta tentar escapar. O monstro encontraria ele de qualquer forma, não importa onde ele se escondesse. Ainda assim, mesmo com a morte inevitável, o rei estava determinado a tentar selar a forja para garantir que as chamas de Hayden nunca se apagassem. Enquanto isso, fora do castelo, Clevitus estava confuso
com quão fracos os humanos são em comparação aos heróis que ele tinha enfrentado antes. No início ele até presumiu que os heróis talvez tivessem passado por algum tipo de treinamento de elite e tal, mas depois de ver os guardas do castelo lançarem balistas metálicas contra ele percebe que a força deles vinha das armas. Refletindo sobre a batalha, ele se lembra de como a espada de Alicia era, né? Apesar de causar danos mínimos, ela conseguiu deixar uma marca no seu chifre, algo que deveria ser impossível. Embora os humanos sejam um pouco mais do que insetos para ele, até mesmo um inseto armado com uma arma dessas poderia representar uma ameaça. Percebendo isso, então, Clevitus decide que precisaria investigar a fonte desse poder. Enquanto isso, lá nas profundezas do castelo, o rei segue para inspecionar a forja de Hayden. Mas antes que pudesse fazer muita coisa, as paredes ao seu redor começam a tremer. Percebendo que Clevitus estava próximo, ele rapidamente sela a entrada da forja. Momentos depois, Clevitus destrói o telhado do castelo com a sua cauda e no instante que põe o olho no rei, o chama diretamente. O rei tenta ali manter a compostura, insistindo que Clevitus não tem o direito de se dirigir a ele daquela forma tão desrespeitosa, mas, cara, o Clevitus interrompe muito rápido, advertindo para cuidar do seu tom, dizendo que se ele realmente quisesse, ele poderia apagar toda a humanidade num piscar de olhos. Não só o povo de Hayden, mas também os reinos vizinhos. Ele aponta que poupou o rei até agora, mas avisa que mesmo matando ele, o problema não seria resolvido. Eventualmente, outro governante surgiria e a ameaça do seu domínio continuaria acontecendo. Então Clevitus deu ao rei uma única chance de se explicar, exigindo saber por que os heróis foram enviados para atacá-lo. Mas em vez de oferecer uma resposta verdadeira, o rei responde de forma arrogante que uma besta como Clevitus jamais poderia entender. E isso é tudo que ele precisava ouvir, cara. Sem dizer nada, ele só acaba com o rei e começa a conspirar para apagar a humanidade da resistência. Enquanto ele deixa a cidade em ruínas, Clevitus tropeça num bebê chorando, que a mãe estava presa sob os escombros. E aí, nesse momento, ele nem sente pena da criança, simplesmente escolhe ignorar e continuar andando. Mas então, a mãe moribunda acaba chamando ele, implorando que o Clevitus salve o bebê. E essa é que é a parada. Ele foi pego de surpresa por esse pedido. Ele lembra de que foi ele quem destruiu o reino e que já decidiu exterminar todos os humanos. Então por que ele pouparia uma criança humana? A mãe reconhece o seu raciocínio, só que ela argumenta que mesmo que os adultos tenham provocado sua ira, o seu filho é inocente e ele não merece morrer. Clevitus menciona que para ele, todos os humanos são igualmente inúteis. Então o seu argumento também é inútil. Ainda assim, ele pergunta se pode provar que a criança tem um valor e tudo mais. E a mãe percebe que não tem como convencer Clevitus, especialmente com a morte se aproximando muito rápido. Ainda assim, ela jura que se ele poupar o bebê, um dia verá com seus próprios olhos o verdadeiro valor daquela criança. Pouco depois ela falece, Clevitus parte sem demonstrar qualquer emoção. Só que eventualmente ele volta até a criança, sugerindo que as últimas palavras da mãe deixaram uma impressão nele. Ele ainda não tinha certeza se tomar conta do bebê é uma decisão sábia, mas dando o quão breve é a vida humana, né, comparada à sua, ele acha que não faria muita diferença. Motivado pela curiosidade, ele decide cuidar dessa criança, pelo menos por enquanto. Na Terra de Ed agora, 5 raças humanoides começam a coexistir. As primeiras são Dan, que é um povo ali conhecido por arquitetura refinada, destreza e tato. Em seguida vem os Orjit, que são hábeis caçadores e curandeiros, mestres em rastrear sobreviventes na floresta. E os Sladers, que são os caras aquáticos. Literalmente são nadadores e pescadores incríveis. Depois os Benti, que é uma raça bárbara, que habitam as terras devastadas, são indivíduos poderosos, mas incapazes de cooperar, mesmo diante de ameaças extremas. E por fim, existe o reino dos Zinoi, mais antigo entre o povo humanoide. Mestres na forja de armas, foram eles que inclusive criaram as lendárias lâminas de Hayden, né? Então mesmo que Edia seja vasta, o mundo além das suas fronteiras é cheio de escuridão sem fim, lar de bestas negras, os de seus 4 senhores, incluindo o temível Clevitus, e por essa razão nenhum ser humano jamais conseguiu se aventurar além das bordas de Edia. Na volta à sua caverna, Clevitus levou o bebê com ele, né? Depois de passar ali assustando todos os animais ao redor para garantir que a criança não seja devorada, ele deita do lado dela para descansar. Só que não tem ideia do que fazer depois. Ele poderia compartilhar um pouco da sua energia para poder manter o bebê saudável, evitando que ele morra em breve. Só que no momento, o bebê só estava coberto de fezes, cocôzinho, entendeu? Algo que o Clevitus definitivamente não esperava lidar. Sem hesitar, ele pega o bebê e joga ele num poço cheio de insetos. A criança explode em lágrimas instantaneamente, mas o Clevitus, ele começa a explicar que ele tem que ter toda a calma, que não tem perigos ali. Os insetos vão se alimentar só da sujeira e ele colocou ali para limpar o bebê. Ainda assim, isso não torna a experiência menos traumática, né? Mesmo depois de puxar o bebê de volta, o choro continua incessante. Clevitus começa a se cansar do barulho constante e como Senhor das Trevas, ele não pode simplesmente abandonar a escolha que ele fez, mas se a criança vai sobreviver, precisaria de um cuidador humano. Então Clevitus se dirige aos cadáveres dos heróis que ele derrotou, esperando que algum dia possa ser útil. E aí, um tempo depois, Alicia recupera a consciência e se encontra olhando pro céu. Confusa, ela se lembra claramente de ter morrido. Por um momento, ela questiona se ela tá no pós-vida. Mas, quando ela percebeu o Clevitus próximo, entende que ainda tá dentro da caverna dele. Por reflexo, ela tenta até alcançar a espada, só pra ser informado que Clevitus já se livrou de todas as armas, jogando ela fora, e junto com os corpos dos seus companheiros também, né, nas profundezas do abismo. Então, ele explica que ela tá ali porque ela parece ser útil
útil de alguma forma. Por isso que ele decidiu trazer ela de volta à vida. Nesse ponto, a Alicia é essencialmente um cadáver ambulante, né? Capaz de se mover só por causa de uma energia escura que o Cletus infundiu nela. E aí ele começa a ordenar que ela seja uma pessoa útil, produza leite para alimentar esse bebê. A Alicia precisa de um momento para entender completamente o que acabou de exigir, mas é claro que ele estava falando sério. Aquilo não era um pedido. Ele genuinamente precisa de leite. Sem esperar pelo seu consentimento, Cletus usa os seus poderes para forçá-la a obedecer, porém, depois de vários minutos tentando alimentar o bebê, ele acaba chegando à conclusão de que não tá funcionando. Alicia aponta o óbvio. Ela nunca teve um filho, nunca teve nada disso, então é claro que ela não pode produzir leite, ela nunca nem teve relações, então... E aí ela começa também a questionar por que alguém como ele se incomodaria em tentar manter um bebê vivo em primeiro lugar. E o Cletus não tem interesse em justificar nada pra ela, mas já que ela não pode produzir leite, ele vai ter que encontrar outro uso pra ela. O bebê não vai morrer, não enquanto ele sustentar com a energia, mas a sua fome nunca vai ser verdadeiramente saciada. Frustrado, ele exige saber se Alicia conhece alguma outra forma de conseguir leite. Incapaz de ir contra as ordens do Cletus, ela informa que o bebê vai precisar de uma mãe, sei lá, algum pouco leite ali pra poder alimentar ele, só que isso significa viajar pra cidade humana, algo que certamente despertaria medo, dada a aparência atual dele. Pra evitar isso, Cletus decide assumir uma forma humana. Ele adota uma aparência da mãe da criança e passa a ser chamado de Clem. O nome do bebê acaba sendo Luna e Clem, então pede a Alicia que lhe mostre o caminho para a vila mais próxima. Antes de partirem, porém, eles param ali para que a Alicia possa lavar o cobertor de Luna. Enquanto lava o tecido, ela acaba percebendo algo surpreendente: o cobertor ostenta o brasão real de Hayden. Enquanto isso, nas ruínas de que antes tinha sido o reino de Hayden, a notícia de devastação já começou a se espalhar. O batedor acaba sendo enviado para verificar as consequências e fica atordoado com a destruição causada por apenas uma besta das trevas. E isso só reforça a ideia de que atacar um dos senhores das feras foi uma decisão imprudente desde o início. O momento, além de tudo, não poderia ter sido mais infeliz. O ataque ocorreu no mesmo dia que a princesa herdeira planejava fugir do reino com seu filho. Fora das fronteiras de Hayden, um grupo de soldados do reino de Dunwich, eles começam a preparar para aproveitar essa situação e decidem invadir Hayden, né, no final, tomar o controle da forja antes que qualquer outra nação possa reivindicá-la. Mas de volta ao rio, Alicia questiona Clem, exigindo saber se ele sabia que Luna pertencia à família real quando resgatou. E Clem, no entanto, estava completamente confuso, né, não estava entendendo nada, diz que não fazia ideia do que ela estava falando. E Alicia explica que o cobertor de Luna que estava envolto ali carregava o brasão real, algo que apenas membros da realeza podem usar. Pensando bem, Clem se lembra de ter encontrado Luna sob os escombros do castelo, e de fato se alinha com a ideia dela ser da realeza. Mesmo assim, a revelação não altera os seus planos de seguir em frente. Alicia pressiona, perguntando por que ele quer dizer com os escombros do castelo, e Clem responde casualmente que foi ele quem destruiu Hayden e matou o rei na noite anterior. Alicia ficou em choque. Ela não estava entendendo, ela estava lutando para acreditar que Hayden foi realmente destruída. Clem, porém, botou a lembrança de que foram emboscados primeiro, então para ele não tem motivo para preocupação. Mas Alicia insiste, isso é algo grave. Se Clem realmente destruiu Hayden e Luna é a única sobrevivente da família real, em breve várias pessoas virão atrás dela. O Clem não entende o porquê e Alicia começa a explicar que apenas os membros da família real de Hayden possuem a capacidade de usar uma técnica de forjamento para trás da criação das lendárias armas de Hayden. E aí, até aquele momento, Clem ainda não tinha decidido o que faria com Luna, mas se a criança realmente é tão significativa, então ele considera transformar no novo rei da humanidade. Dessa forma, poderia manipulá-la nas sombras, e se os humanos cruzassem a linha novamente, ele teria a posição perfeita para esmagá-los completamente. Por enquanto, porém, ainda preciso encontrar leite para Luna, então Clem ordena que Alicia se apresse. Alicia ainda não entende por que Clem tá tão obcecado com essa criança, mas uma coisa é clara: se algo acontecer com Luna, Clem provavelmente vai eliminar todos os humanos do continente. Com isso em mente, Alicia sabe que precisa proteger Luna a qualquer custo. Mas assim que o Clem se distrai, um bandido se aproxima por trás e antes que possa reagir, acaba sendo atingido e deixado inconsciente. Várias horas depois, Alicia recupera a consciência e percebe que estava acorrentado dentro de uma carruagem em movimento. Clem, nessa hora aliviado por vê-la acordada, explica casualmente que eles foram capturados mais cedo. Só que ele não parece muito preocupado com a situação no momento, porque Luna estava dormindo. Alicia, por outro lado, estava profundamente preocupada, principalmente porque não conseguia entender como que os bandidos conseguiram dominar os clãs com tanta facilidade. Ela pergunta a Clem ali se ele de alguma forma se tornou tão fraco quanto um humano comum nessa forma, e o Clem explica que não é o caso, né? Na verdade, ele ainda possui todos os seus poderes, só que essa é a primeira vez que ele assume a forma humana e não tinha percebido quão delicado um crânio humano realmente é. E ele garante que agora ele de alguma forma entende as limitações do corpo e ninguém pegaria ele desprevenido de novo. Alicia fica aliviada, mas questiona por que, se esse cara literalmente se recuperou toda a força, né, ele ainda não os libertou. E aí o Clem responde que atualmente ele estava desempenhando o papel de um humano comum, até que ele consiga coroar Luna como rei, né, preferia manter sua verdadeira natureza escondida. Além disso, uma das suas motivações para toda essa provação era estudar o comportamento humano, estando particularmente curioso para testemunhar o
lado sombrio da humanidade em primeira mão. Mesmo assim, cara, Clay tava confuso com essa situação, ele não pensava de alguma forma que isso tudo ia acontecer, então ele se voltou pra Alicia em busca de explicações. E ela começou a falar ali que eles foram emboscados por bandidos, que era a escória da sociedade, julgando pelas circunstâncias, parecia que eles pretendiam vender todos como se fossem escravos, né, no mercado lá, e o Clay queria saber o quão poderosos esses bandidos realmente são. A Alicia responde que em termos de força, eles não são particularmente fortes, mas utilizam táticas dissimuladas, o que torna difíceis de se lidar. Ela tranquiliza então, dizendo que a maioria dos humanos não é tão perverso assim quanto esses bandidos, então ele não deve julgar toda a humanidade pelas suas ações. Ao chegarem ao acampamento dos bandidos, os prisioneiros são obrigados a sair da carruagem. Um homem, então, não querendo ser vendido como escravo, tenta escapar, mas com os pulsos amarrados e as pernas presas por correntes, eles não vão muito longe. Os bandidos o avistam e rapidamente um deles saca uma faca e atira nas costas do homem, matando ele na hora. O bandido, então, começa a avisar que a qualquer um que tentasse escapar daquele momento ali e desafiar ele, sofreria o mesmo destino. O medo se instala entre todos os que estavam ali cativos, né, presos, e nenhum deles tem coragem de resistir. O Clay só observa aquela cena fascinado. Ele e Alice estavam prestes a sair quando um bandido se aproxima e ordena que ela o acompanhe. O Clay permite que a garota seja levada, curioso para ver como que os acontecimentos vão se desenrolar ali. De repente, uma mulher começa a gritar com ele por não estar trabalhando. Como o Clay agora é considerado um escravo, ele decide obedecer e caminha até ela. Só que, percebendo que ele estava carregando um bebê, a mulher começa a chamar por alguém chamado de Nell. E o Nell vem, né, que é uma das escravas sobrecarregadas justamente, de tanto desajeitada que ela era, responsável pelas tarefas mais difíceis da taverna. E quando Carme grita por ela, Nell tropeça e cai, derrubando os lençóis, e Carme repreende ela severamente, mas ordena que ela cuide do bebê. No instante em que Nell vê Luna, o seu rosto se ilumina. Ela adora bebês. Enquanto isso, Alicia é levada para o escritório do líder dos bandidos, lá o VRO, né? E nesse momento ele imediatamente repreende os seus subordinados por não chamarem ele de chefe. Embora os outros bandidos achem que ele estava só brincando, o cara continua insistindo que ele tá falando sério. Caso não reconheçam ele como líder, ele afirma que libertaria o seu animal de estimação, Beth, e aí acabaria com todo mundo. A Alicia fica chocada, descobrindo que o chefe possui um troll, cara, e uma temível fera negra do oeste. E ela fica ainda mais surpresa ao saber que ele conseguiu domesticar aquele troll, mano. Então o chefe tira da bolsa os cristais que a Alicia carregava, né, quando foi capturada, apontando que esses cristais só são encontrados em montanhas Luna. Então, o território é controlado pelo Cleavage, né, na verdade, que é um dos 4 senhores das bestas sombrias, e ele sabe que o reino de Hidden enviou um ataque dos heróis para poder enfrentar o Cleavage nesse momento, né, mas segundo os relatos, todos foram derrotados. Então, o cara do mal ali, ele lembra que entre eles tinha uma mulher parecida com Alicia, e começa a narrar que Cleavage devastou o Hidden depois da derrota dos heróis, fazendo uma tragédia absurda com o povo. Só que pro grupo de bandidos, os Ravens lá, né, essa tragédia foi uma oportunidade de ouro. O chefe começou a surpreender Alice empunhando uma espada de Hydrita, né, uma espada de mana, basicamente, vangloriando pelo poder dele, né, e pô, essa arma que ele conseguiu é uma arma super poderosa, embora admita que essa sua é uma falsificação no final das contas. Apenas a família real possui o segredo para poder forjar as espadas verdadeiras. Então o chefe dos bandidos revela que o seu grupo lucra muito com os negócios principais, que era o tráfico de escravos e a fabricação de espadas mágicas falsas, sabendo que poucas pessoas são capazes de distinguir uma cópia de um artefato genuíno. E ele menciona alguns rumores de que toda a família real foi exterminada por Cleavage, né? Isso faria o valor das verdadeiras espadas mágicas subir absurdamente. Então o cara simplesmente acredita que a Alicia pode guiar ele até as 3 insígnias reais, que são relíquias valiosíssimas e supostamente foram perdidas na batalha contra Cleavage. Ele começa a ordenar que os seus homens obriguem ela a levá-los até lá, essas insígnias, na manhã seguinte. E depois disso, eles poderiam fazer o que quisessem com ela. Enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente tinha o Clay lá, né, continuando trabalhando na taverna, e Nell tava ocupada alimentando Luna. Daí o Clay começou a tentar se manter fora dos problemas, mas um bandido se aproxima dele, correndo, começa a gritar pra Nell trazer mais cerveja, e ela obedece, colocando a Luna no chão. E mesmo assim, o bandido ataca ela, ferindo um chute nas costas, cara. Logo depois, outro bandido ordena que o Clay traga carne, e ele obedece, servindo a carne sem protestar. Os bandidos ficam surpresos com a sua docilidade, né? Algo nele parecia estranho. O chifre dele faz pensar de que ele pode ter, tipo assim, sangue de ogro, mas a pele dele era pálida demais e os olhos sem emoção, não combinavam com um garoto normal. Enquanto Nell carregava a cerveja, um bandido fez ela tropeçar, deliberadamente ali, e acabou fazendo com que ela derramasse toda a bebida no chão. Aproveitando a situação, os bandidos culparam ela, arrastaram ela pra fora pra puni-la, e eles se deleitaram no seu sofrimento, né, espancaram ela brutalmente, antes de retornarem ali à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Nesse momento aí, sombras purificadas consomem o corpo dos bandidos, não deixando nenhum vestígio. Clay então
então se aproxima de Nell e pede a sua ajuda, dizendo que Luna estava com fome e precisava de leite. Confusa, Nell concorda em alimentar a criança. Enquanto ela tá cuidando de Luna, Clem aproveita a oportunidade para interrogar ela, querendo saber quem ela é e por que ela tá com os bandidos. E aí Nell começa a compartilhar a sua história. Ela nasceu num campo de escravos e nunca conheceu seu pai, mas se lembra vividamente da sua mãe. A vida sempre foi difícil para elas e os bandidos abusavam constantemente da sua mãe. Apesar das adversidades, a sua mãe, ela suportava tudo para proteger Nell. Só que, quando Nell tinha cerca de 12 anos, a sua mãe desapareceu do nada. Ela não sabia que a mãe morreu, conseguiu escapar. E depois do desaparecimento da sua mãe, os bandidos voltaram para a cidade ali, né, pra crueldade de Nell, atormentando ela por diversão. Devido aos abusos, Nell acabou perdendo a maioria dos dentes, só conseguia ouvir de um dos ouvidos. A sua situação melhorou um pouco quando Carmy colocou ela sob sua proteção, impedindo que os outros bandidos a sujeitassem a jogos perversos. Desde então ela ganhou um propósito: produzir leite e alimentar bebês famintos. Clem acha essa história um pouco intrigante, tá? Mas lembra que Alicia disse que uma mulher só pode produzir leite se tiver tido um filho. Então ela pergunta a Nell onde está o seu bebê, e o rosto dela se entristece. Ela explica claramente que ela não tem um bebê, seu filho já nasceu morto. Quando Carmy lhe contou a notícia, né, pela primeira vez, Nell mergulhou num profundo desespero. Na época, realmente desejou morrer, só que na manhã seguinte, quando acordou, ela encontrou um bebê mamando nela. Percebendo que a criança passaria fome sem ajuda, ela deixou o bebê ficar lá mamando o quanto quisesse. E depois disso, mais bebês foram trazidos para ela alimentar. Foi assim que Nell acabou se tornando meio que fosse a ama de leite da aldeia, né? Mesmo que a sua vida não tenha sido nada fácil, ela tá determinada a fazer o seu melhor para garantir que os bebês que dependem do seu leite sejam cuidados e tenham felicidade. Clem ouviu tudo o que precisava. Ele agradeceu Nell por compartilhar a sua história e a convidou para se juntar a ele. Ele queria que fosse, de alguma forma, a ama do leite de Luna, né? Então, embora geralmente fosse cauteloso com os humanos, ele sentia a gentileza da Nell e confiava nela. A Nell agradeceu pela oferta, dizendo que significava muito para ela, só que não acreditava que Clem pudesse realmente sair daquele lugar. Afinal, ele era um escravo, assim como ela. Então ela gentilmente recusou esse convite. Mas ao mesmo tempo, alguns bandidos ali que guiavam Alice através de uma ponte, quando ela percebeu que estavam levando na direção de um poço, né, de uma mina inundada, uma sensação de pavor invadiu ela. Nas profundezas da mina, ela avistou um homem se aproximando do cais, segurando um gancho, cara. Os bandidos caíram na gargalhada, totalmente cientes de que viria a seguir. Mesmo sendo, obviamente, uma armadilha, o homem decidiu prosseguir de qualquer maneira. Os bandidos tinham jurado libertar ele, junto com a sua esposa, se ele recuperasse o tesouro das profundezas do lago. E ele mergulhou e começou a nadar de baixo pra cima, de nada. E Alicia gritou para que ele saísse de lá, avisando que a mina estava infestada de monstros. Segundos depois, as criaturas começaram a saltar da água, agarrando o homem com as suas mandíbulas e destroçaram ele bem na frente da sua esposa. Alicia ficou horrorizada com essa cena brutal que acabava de presenciar, só que os bandidos estavam se divertindo, claramente entretidos com a morte violenta. E essas criaturas aquáticas aí eram coisas como arventos, que foram surgidas durante um grande dilúvio há 300 anos. Agora elas estavam presas lá nas profundezas inundadas das minas, e nem mesmo qualquer pessoa, o maior herói da história da época, tinha tido chance contra esses bichos. E isso foi ainda mais perigoso, né? Porque assim, quando ainda tinha terreno firme pra lutar, era bom. Agora que a mina tava completamente submersa, derrotar os arventos era praticamente impossível. A espada mágica que esse herói empunhava, conhecido como divisor de fluxo, era provavelmente o tesouro que os bandidos ordenaram que o homem fosse buscar. Só que mesmo oferecendo liberdade em troca do risco de vida, eles nunca pretendiam realmente deixá-lo viver, nem mesmo que eles conseguissem retornar. Alicia amaldiçoou os bandidos, chamando eles de escória, mas eles logo lembraram da sua situação. Seus pulsos estavam amarrados, eles estavam pesados ali, né? Estavam presos com pesos de aço e ainda tinha coisa prendendo a perna dela. Ela literalmente estava encalhada numa ponte alta, suspensa no ar. Não estava em posição de insultar aqueles caras. Pior ainda, mais bandidos aguardavam ansiosamente a vez de torturar ela durante a noite, especialmente Fido, que era um cara que mal podia esperar para ouvir ela gritar. Diante de todas as opções limitadas, Alicia esperava evitar o uso da maldição do Cleavage naquele momento, mas agora ela não via outra alternativa. Então ela só deslocou o próprio ombro, torceu os braços para cima da cabeça e com um movimento brusco bateu a cabeça de Fido contra as algemas, forçando ele a cortar a corda da ponte com a sua faca. O impacto foi suficiente para que os dois caíssem no chão da mina, né, na parte de baixo. E no momento em que atingiram o solo, acabou que os dois morreram. E assim a gente finaliza mais esse episódio. Para vocês verem o que tá acontecendo, os próximos episódios eu vou trazer para vocês já o 3 e o 4, pra gente falar sobre muitas coisas novas, tá? Então fica por aí, não esquece de caprichar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente trocar mais ideia por aqui. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!